anti-Estado todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Temos que ser anti-Estado todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Nada para comprar, nada para vender, nada produzir, a não ser o que comer. Ocupa a terra, faça apenas sua horta, desse jeito vamos ver essa burguesia morta. Temos que ser anti-Estado todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Temos que ser anti-Estado todo dia, destruindo as relações que esse sistema cria. Nada para comprar, nada para vender, nada produzir, a não ser o que comer. Ocupa a terra, faça apenas sua horta, desse jeito vamos ver essa burguesia morta. E aí, massa, gente? Isso aqui é a Casa Lagartixa Preta, um espaço anarquista, autogerido há 10 anos pelo coletivo Ativismo ABC. É um coletivo mais antigo ainda, tem 12 anos, surgiu na época da AGP, Ação Global dos Povos. E vamos dar um rolê e conhecer aí. E assim, o surgimento do coletivo, ele surge, né, com as grandes manifestações anti-globalização também, que é da AGP, né, então que estava acontecendo no mundo todo, contra a globalização da miséria, a globalização da pobreza. Era uma coisa muito do ato mesmo, assim, né? Era o ativismo mesmo no sentido da rua e eu acho que não tinha uma organização mais... Quer dizer, não é que não tinha, né? Mas o momento pedia mais organização, assim, eu sinto. Em 2003 começou a perder força e a gente não queria ser vítima daquilo, assim, né? Ficar refém da conjuntura, assim, né? De política da época. A gente começou a enxergar que as manifestações elas eram insuficientes para construir uma sociedade diferente de fato. E a gente achava essencial ter um espaço físico, não sabia muito bem porquê, mas a gente já tinha experiências do ICAL, né, do Instituto de Cultura e Ação Libertária, que rolava lá na Vila Madalena, a Casa do Mar também, que rolou em São Paulo. E aí ter uma biblioteca, depois mais para frente o projeto da horta, com as plantas medicinais, ampliar a questão da autonomia para o máximo possível, extrapolar para a vida real, né, cotidiana, era uma necessidade que o coletivo tinha e encontrou na casa uma possibilidade de colocar isso em prática. E que a gente achava importante para dar continuidade na formação política, na questão de contato com outras pessoas, de expansão das ideias, né, na época mais ligadas ao autonomismo. E aí a casa foi uma maneira de a gente segurar isso, né? Segurar essa onda de manifestações, assim, pós-manifestações, segurar a onda de continuar fazendo coisas, continuar estudando, praticando coisas e daí por diante, né? E como as coisas aconteciam sempre em São Paulo, na capital, a gente acabou pensando em construir algo aqui no ABC. Porque até então era aquela coisa... tudo é em São Paulo, você quer fazer alguma coisa tem que ir para São Paulo. E como tinha um movimento grande aqui de pessoas, aí resolvemos aglutinar tudo isso e procurar um espaço onde a gente pudesse colocar as nossas ideias em práticas. O ABC tem um histórico de luta, né, de luta operária e tal, mas isso de alguma maneira foi se perdendo por N razões, assim, né, desde de cooptação do governo, com a legalização dos sindicatos, né? Acho que isso enfraqueceu a luta. A história das ONGs, né? Das ONGs, que também é uma forma do governo controlar o movimento social. Então o ABC, eu acho que estava vivendo um momento que a gente entendia que precisava disso, assim, de militância mesmo, né? E desses coletivos autônomos, assim. Aqui é a Sala do Ócio, é o espaço onde geralmente acontece os debates, oficinas, e é um lugar também para ficar de boa, curtir um pouco, né, trocar uma ideia. E vamos conhecer outro ambiente ali também. Então, gente, essa é a sala de vídeo, é onde tem uma televisão para mostrar vídeo, né?
Aí geralmente a gente projeta aqui filme também na parede. Fora isso aqui tem a estante de dádiva, que é um livro-lugar de coisas, uma espécie de loja grátis, né? Então é só você trazer uma coisa em bom estado, deixar aí e pegar quando você quiser. Aqui tem um baú de brinquedos, que é onde as crianças se divertem. Lá em cima também o pessoal da fanfarra guarda os instrumentos dele. Fanfarra do mal, né? Uma fanfarra libertária que toca em protesto. Aqui é do ABC e guarda os instrumentos aqui na casa. E vamos pro outro cômodo então, conhecer mais a casa. Como a gente sabia muito bem fazer, muitas pessoas tinham banda, então fazer show não era, organizar som não era um bicho de 7 cabeças, era uma coisa que a gente já fazia, já frequentava, já sabia como fazer. Então essa foi a primeira coisa que veio à cabeça, fazer a gente chamava de som com causa pela casa. A gente chamava bandas, né? Chamava uma galera que estivesse disposta a contribuir, né? Na ideia da militância mesmo. E essa galera fazia o som, né? A gente vendia bebida, comida na festa. E a gente foi arrecadando dinheiro para dar de entrada na casa. Fechamos essa casa aqui, que tinha um quintal muito grande, que era uma coisa que a gente queria, assim, um lugar de espaço amplo, de convívio. E aí foi um certo baque, assim, né, da relação com os protestos para a relação mais prática, mas de demandas muito mais específicas e simples, né? Desde refazer o encanamento todo da casa, arrumar as cumieiras, arrumar o telhado. E no começo aqui era meio que um deserto, assim, era um cenário meio estranho, assim, a casa completamente abandonada, vários cômodos depredados, essa parte onde tem a horta só entulho. Então o começo ali foi um processo bem trabalhoso e também muito gratificante, porque a gente começou a perceber que era possível você mudar toda aquela estrutura degradante e começar a colocar em prática as ideias de autogestão, de trabalho coletivo. Dentro do grupo não existe hierarquia e todos se expressam livremente. Por isso, de 15 em 15 dias eles fazem uma reunião. Na última, eles decidiram arrecadar fundos para a reforma da nova casa. E é nesta casa, em Santo André, que irá funcionar a sede dos ativistas ABC. Inicialmente, o local terá um cybercafé, uma horta comunitária e também uma biblioteca. Na cozinha não tinha pia, no banheiro não tinha, a gente teve que refazer todo o encanamento também. E isso pra gente foi bem legal, porque foi uma aprendizagem também, porque desde o começo, meu pai é pedreiro, mas tinha outras pessoas da Lagartixa que já trabalhavam com questão de reforma e tudo mais. Então começou das reformas, trouxe uma reflexão e teve a fase de experimentação também, muito louca, que eu acho que foi muito importante no período, né? Então, e a transformação do espaço. Então a questão inicial acho que foi as reformas, que a gente foi obrigado a aprender e tinha um compa no coletivo que já manjava. E foi passando conhecimento adiante, a gente foi se empoderando. E esse processo de reforma da casa foi um exercício muito, muito louco, assim, de autogestão e da dinâmica do coletivo mesmo, né? A galera botando a mão na massa junto e tal. Isso foi um aprendizado para mim muito, muito grande, para muitas das pessoas que estavam aqui. A ideia é trazer o faça você mesmo pro limite disso, que é reforma, é aprender a fazer as coisas. A gente teve um piso o piso da biblioteca, onde hoje é a biblioteca, ele caiu, era um piso de madeira e ele caiu numa festa da pizza. Então a gente teve que refazer o piso inteiro, então fazer a laje, assentar o piso, aprender tudo isso. Tiempo me golpeé, creo que fue justo en la 100 y ahora con mis 99 busco algo, no es un amor ni es un buen trabajo, ni una respuesta ni un lugar soñado. Hace tiempo me golpeé,
creo que fue justo en la 100 y ahora con mis 99 busco algo. Quando a gente pensa em transformar a sociedade, construir uma outra sociedade, a gente acaba não tendo as bases para fazer isso, né? Então, a gente pensava no passado, que estourou essas manifestações e tudo mais. A gente, enquanto anarquista, o que a gente tinha para oferecer? Assim, de fato, né? Porque se realmente estourasse uma coisa do tipo, todo mundo saísse às ruas e todo mundo se levantasse e ocupasse prefeitura e acabasse, sei lá, estremecesse as bases do Estado aí. O que, de fato, a gente tinha para oferecer? Fora daqui, a gente tem espaços muito limitados de fazer coisas coletivamente. Mesmo que a gente cada um mora numa casa, ou uma casa coletiva, mas não é um espaço político aberto, não é um lugar que você vai para fazer e depois sentar e refletir sobre o que aconteceu. Né? Para experimentar coisas, efetivamente. A gente acaba vivendo de fragmentos, assim. Tem lugares que a gente vai para estudar, tem lugares que a gente vai para dormir, tem lugares que a gente vai para se divertir. Aqui acaba sendo tudo integrado, assim. Eu acho que todo mundo começa a ler muito, começa a ver muita coisa, só que é difícil ter um espaço que você consiga realmente pôr isso em prática e ver se isso é bom pra você ou não, assim, se você topa, se você não topa. E realmente aqui, como eu falei assim, mesmo no outro rolê, assim, tipo, é um lugar que você começa a trazer coisas, você começa a experienciar. Necessariamente você não vai, tipo, manter essas coisas, só que, tipo, serve pra você vir, entender, às vezes entender outras coisas que muitas pessoas trazem de fora, assim, ou que outras pessoas ouviram, e aí você vê, tipo, o que você acha realmente bom disso, ou que isso faz parte pra você, e como isso é aceitável, ou como isso não é, assim. Quando a gente fala que a casa é um laboratório de experiências, assim, eu acho que a pedagogia libertária, ou a pedagogia tem bastante relação com isso, né? É troca de saber, sem a hierarquia formal, sem a burocracia, sem o palanque, né, mano? Sem o privilégio, assim, né? Na troca de conhecimento. É você experimentar. Então não importa se é a horta, não importa se é pedreiragem. E sempre pensando também, não adianta nada você criticar o capital, criticar qualquer outra coisa se você não sabe fazer, né? É ter um local que a gente pode errar. Acho que essa é a grande coisa. A gente não pode errar, né? Lá fora. Assim, E isso é uma coisa que a gente teve que aprender a lidar, né? Porque o erro é tido como fracasso, né? É aquela coisa da prova. Tirou 0, já era, fracassou. E pra gente não, é tipo, deu errado, mas pera lá, tem coisa que deu certo, né? Então vamos seguir em frente, sem esse medo de errar, né? Porque atravanca as possibilidades, a gente mudar a própria vida quando a gente não vê isso, né? Então o laboratório é nesse aspecto de poder errar, né? Vamos... Logicamente que com o tempo, tem coisa que você já sabe que vai dar errado, né? Deixa eu só ver como é que tá isso aqui. Demora um pouquinho pra cozinhar esse inhame. Eu vou cozinhar a casca pra tirar ela mais fácil. Inhame da nossa horta aí. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa cozinha, né? Aqui a gente faz várias coisas, né? Várias produções coletivas também, né? Aqui a gente cozinha alimentos da nossa horta. Durante muito tempo a gente teve um almoço grátis, que era um almoço feito coletivamente, né? A partir de recicle da feira e de coisas da horta, ou coisas que as pessoas traziam, mas principalmente de recicle, né? E durou isso algum tempo também. E para comer, o pessoal que chegava participava da produção do almoço, né, do preparo, né, comia, depois limpava tudo. Bom, hoje aqui a gente faz também a parte principal da produção da nossa pizzada vegana, né, que é o evento que mantém o aluguel da casa. É o único evento de arrecadação financeira que a gente faz aqui. É claro que a gente faz alguns outros, né, para ajudar outros coletivos também e tal, mas a gente procura fazer a maior parte das nossas atividades gratuitas.
face. I slipped up again, I slipped up again. The radio it played and sound was whirling in my head. Another day, another death. Another day, another death. Ice cold needle that splits my every breath. Another day, another death. The cold and frigid wind that blows through every crack. The war that tortured you, the straw that broke the camel's back. We slipped up again, we slipped up again. No começo, a gente pensou além da contribuição mensal que a gente tinha, a gente pensou em várias formas de arrecadar grana, né? Então, uma era fazer a pizzada, vender coisas nos shows que a gente fazia, era vender cerveja e fazer a comida e vender a comida. Era feijoada, então a gente intercalava a feijoada, a pizzada e, além disso, as milhares de outras coisas que a gente fazia. E continuamos com a dinâmica de recorrer aos shows para arrecadar dinheiro, assim. Só que isso trouxe talvez mais problemas do que coisas boas, isso é fruto de reflexões de várias questões que a gente avaliou, que de repente os shows, ok, dava uma grana, vendia comida, vendia bebida, mas as pessoas não voltavam, a casa ficava muito complicado, havia pouca interação, assim, sabe, entre as pessoas e o espaço. As pessoas que vinham no show não voltavam nas atividades políticas, né? Isso era mais claro, assim, pra gente, que não somava, era uma coisa que era muito problemática pra gente. O propósito da casa era um diálogo com o bairro, a gente já tinha essa noção de ter uma sociabilidade mais tranquila com o bairro, assim, né? Mais de conseguir falar de anarquismo ou conseguir dialogar sobre mudanças na nossa vida através de pessoas comuns, né? Não só tratando de iguais, né? A gente acostumou muito a falar com pessoas que já pensam como a gente, né? E aí o show inviabilizou isso, assim, porque, pô, não tinha um lugar fechado, fazia aqui na frente e o som dava pra ouvir, sei lá, uns 3 quarteirão daqui, né? Na tora. E era absurdo, né? A gente chegou a um ponto que aí a vizinha, a Sônia, né, que hoje é nossa baita amiga, assim, apoiadora do espaço, que frequenta muito, que comprou uma briga imensa. Depois de um período, a gente voltou a trazer as músicas para casa. Então, atualmente, há sim eventos com música, mas com música acústica, ou tipos variados de música, que dialoguem com muitas pessoas. A gente fez várias vezes samba com feijoada, companheiras e companheiros que são anarquistas que tocam, vêm, tem o jongo que a gente faz sempre na rua, então é uma grande festa, inclusive com vizinhos. Então a gente foi reavaliando a potencialidade do show, né? Porque é complicado a gente falar também, o show não é uma atividade política. O show a festa a gente precisa compartilhar, confraternizar, se divertir. Várias vezes a gente não conseguiu a grana, né, do aluguel e das contas, e a gente ia fazer farol, então vender poesia e pedir dinheiro no farol, além de recorrer aos companheiros e companheiras também, né? Então pedir dinheiro para as pessoas, a gente está precisando de grana, tem como você ajudar. E aí a gente começou a trabalhar com comida, insistindo, fazendo feijoada, fazendo feijoada, pizzada, dava meia boca, não dava muito certo, até a gente falar, não, vamos focar e fazer a coisa vingar. E a gente foi, assim, investindo, entre aspas, na pizzada, então divulgando mais, né? E a gente viu que o evento que chamava mais pessoas era a pizzada vegana. Era a noite da pizza vegana, que a gente fazia, né, a cada 2 meses, intercalando com a feijoada. E hoje, né, na atualidade, a festa da pizza consegue pagar todas as contas. E a gente falou, então tá, e o resto a gente faz tudo de graça. De graça, assim, nessa questão de dádiva. Porque quando você paga, nem que seja que eu falo assim, pode ser R$1 a atividade. Tipo, você está pagando, você está quantificando aquilo, você deixa de ter um débito crédito, assim, um débito, num sentido positivo, não quantitativo.
E é bom não ter o quantitativo. A partir do momento que você dá esse dinheiro, assim, quantificar R$1, R$2 que seja, aquilo já foi o laço. Já paguei, tá certo. Estamos quites, né? Vim na atividade, mas eu paguei. Então daqui eu saio, vou para minha casa, tenho a reflexão e acabou. Então isso a gente tirou muito como claro para a gestão de espaços autônomos isso. A questão financeira, cara, tem que estar... dinheiro tem que ser minimizado, assim, o uso do dinheiro o máximo possível. Essa questão de ter que pagar aluguel aqui no espaço sempre é um problema muito grande. Então se a gente tenta focar isso tipo, em um período só, ou só em uma atividade, possibilita que todo mundo tenha mais tempo e mais energia para conseguir estar lidando com as atividades. Então, tipo, se a gente faz outras atividades e a gente não tem que se preocupar com essa questão de ter que manter o espaço, a gente acaba se dedicando muito mais a isso, assim. Então a gente acaba, na verdade, tendo outras relações, conseguindo produzir mais coisas. Eu acho que isso ajuda e junta muita coisa, assim. E foi uma construção até chegar na festa da pizza vegana, especificamente. Agora a festa da pizza vegana está caminhando e ela paga o aluguel. E aí, em paralelo, né, essa gestão do espaço, isso possibilita, quando você para de correr atrás do próprio rabo com a grana, de pagar o aluguel, possibilita você sentar e a questão financeira está sob controle. Então, o que a gente está fazendo, além de pagar o aluguel do espaço e fazer atividades a 1000? Né? E aí as questões realmente começam a surgir, as questões importantes do coletivo, de formação do coletivo, de noções políticas, de o que é um espaço, qual o potencial do espaço, só se deu a partir daí. Aqui fora nós temos o nosso forno que a gente produziu aqui também, pensando na pizzada, mas não só, né? É um forno chileno, o modelo é pensado no Chile aí, mas a gente também tem contato com diversos coletivos, né, e organizações de fora, né, do Chile, da América Latina, e nesses contatos a gente foi aprendendo muita coisa, né? E esse forno ele é feito com 2 tambores de metal, né, um que fica na base e esse aqui por cima. E o principal, a matéria-prima foi barro, né, e palha, né, para fazer assim de adobe, e tijolos também, tijolos reciclados, né, ele é feito quase que 100% de material reciclado. E também a criação dele também, a produção dele também foram à base de oficinas, né, e mutirões. Todo mundo que quis participar aí participou, né. Coletamos barro aqui também na região, aqui por perto, e em outros lugares aqui da cidade. Vale a liberdade, pra vocês ela tem um preço. Quanto vale a confiança, não quero esperar. Sempre teve conflito, né, com o vizinho, de alguma forma ou de outra, com outros, né, sempre teve conflito, mas também sempre teve gente que chega pra somar, chega na positividade mesmo, assim, né, entende a ideia, curioso, quer saber qual que é, né. Eles não estavam acostumados com aquilo, é um bairro praticamente no centro da cidade, residencial, um dos bairros mais antigos, a vizinhança praticamente a maioria de idosos, né, famílias classe média, então foi um choque muito grande. No começo também aconteceu de eu ter familiar doente, não é? E um foco de desentendimento, né? Eram os barulhos, né, assim, festas né, uma vez teve uma banda aqui na horta, foi um negócio que o som tava, assim, monstruoso, não é? Começou com uma guerra, né, assim, entre os 2 espaços, a casa dela e a casa lagartixa, por 1000 motivos, né, que só o tempo a gente entende isso, né? Com o decorrer do tempo e com muitas conversas e debates e discussões, essa relação foi meio que melhorando um pouco. O pessoal também fez uma autocrítica sobre esse barulho que havia, não sei o quê. E de algum modo, eu acho que a gente tinha coisas em comum que até a gente se aproximou. E hoje ela é uma das pessoas que frequentam a casa, frequentam as atividades
algumas atividades políticas, mas ela está no grupo de francês e é uma das pessoas que leva o grupo de francês também. E a gente tem uma super relação tranquila com ela, muito boa, inclusive, né? Antes eu falava assim, eu sou a vizinha da lagartixa, mas atualmente eu não me sinto assim mais vizinha, eu me sinto de algum modo fazendo parte. Eu não faço parte do coletivo, essa coisa de estar presente nas reuniões e tal, mas eu estou muito junto com o pessoal aqui da casa. E aí o que acabou, né, dando um outro gás na nossa relação com o bairro foi algumas pessoas do coletivo que alugaram aqui um bar do lado, que não era um bar do coletivo, né, alugaram um bar lanchonete, e as pessoas começaram a ver também que não era assim, não era uma casa onde as pessoas ficavam bebendo o dia inteiro, ficavam fazendo, sei lá, fazendo X, porque as pessoas, não sei o que as pessoas pensavam, né? O rolê do bar serviu para pessoas que a gente não conseguia atingir, assim, sabe? Que são pessoas que têm essa questão de querer mais serviços, de querer mais coisas prontas, assim. E então quando eles viram que aquele bando de vagabundo que tinha nessa casa, assim, tava fazendo alguma coisa, assim, um projeto tal, empreendedorista, eles começaram a se tornar pelo menos mais próximos. Então tinha uma preocupação de talvez auxiliar até as pessoas, tipo, ir lá, tipo, às vezes o cara não consumia realmente, sei lá, vitaminas, só queria ali, tipo, meio pra dar uma força. E essa relação acabou criando, tipo, outras coisas pra depois disso, sabe? Mesmo quando a gente não estando no bar, ainda são pessoas que a gente vê na rua, a gente cumprimenta, a gente sabe o nome, a gente sabe quem são os filhos, a gente sabe aonde mora, se precisa de alguma coisa. Algumas outras pessoas começaram a vir na casa, tipo, pra buscar chás, às vezes. Algumas pessoas vêm, às vezes, pegar ferramentas e usar. Então, tipo, a gente conseguiu ter um diálogo muito melhor com o bairro. Eu acho que se usando dessa ferramenta que era realmente uma coisa que eles estavam mais acostumados a ter, assim. Que era, tipo, eles chegarem a consumir. Tipo, não é uma coisa que seja boa, mas tipo, foi uma forma que eles entenderam, assim. E quando eles entravam ali dentro, a gente conseguia conversar com eles mais fácil. Eles estavam mais abertos a receber essas próximas propostas e conversar com a gente. Tem várias figuras muito queridas, assim, que entram, vão pegar taioba, troca ferramenta, vão afiar a ferramenta, vão não sei o quê. Né? Tem a Sônia que tá aqui direto, sempre fazendo coisa, faz café, a gente toma, ela vem no grupo de estudo, discute anarquismo, começou a se identificar. E tem graus de envolvimento com outras pessoas do bairro, né? A gente faz uma festa junina também todo ano na rua, e é uma coisa também que aproxima muita gente, assim. É muito comum que a gente veja algumas crianças que são do bairro, pouquíssimas crianças que tem no bairro, que às vezes estão ali com a gente. Eu lembro de algumas vezes que os vizinhos nossos pulavam a fogueira com a gente, assim, tipo, pá, era uma coisa memorável, assim, sabe? Tipo, as pessoas conseguirem brincar juntos, assim, pessoas que a gente não vê muito. Eu acho que se fosse numa quebrada, facilitaria algumas coisas, assim. Mas independente disso, acho que rola esse diálogo com a comunidade daqui, do bairro Casa Branca. Tem vizinhos que apoiam, tem vizinhos que participam das atividades. Eu aprendi também a conhecer um pouco da ideologia, sobre o anarquismo, por exemplo, enquanto filosofia, né, enquanto posição assim de vida, não é? E eu vi na prática o pessoal vivendo o anarquismo, né? Sendo solidário, criticando estas posições de autoridade, e são coisas que eu também sinto parecidas, assim, né? E 10 anos sem uma encrenca, sem um pepino, sem uma briga. Minha filha, 3 anos de idade, vinha pra cá. E é um ambiente espetacular para crescimento pessoal e intelectual. Parabéns a todos, parabéns à casa, parabéns aos mantenedores. Vamos chegar então para a biblioteca aí. Aqui é a biblioteca, então tem muitos livros, né? Então aqui é a parte de literatura, história. Aqui mais especificamente é a parte sobre anarquismo, né? Que aí tem vários materiais de vários lugares do mundo, então tem espanhol, inglês, tem várias línguas, esperanto. Aqui também é onde acontecem os grupos de estudo de línguas, principalmente, né? Então aqui acontece 4 grupos de estudo atualmente, né? O de anarquismo, que é os sábados, sábado sim, sábado não. O de francês, que é segundas-feiras.
o de inglês, que é às quintas-feiras, e o de espanhol e zapatismo às sextas, né? Recentemente eu estive no México para conhecer os zapatistas, né? Fui fazer uma viagem para conhecer um pouco o país, mas fui especificamente para fazer a escoelita, né? E aí, assim, nossa, de novo, né? 1000 identidades, aquela força do movimento e tal. E aí, quando voltei, eles me convidaram aqui na Lagartixa para apresentar um pouco o que tinha sido a viagem e tal. E nesse convite eu também fiquei com vontade de estudar mais o zapatismo e o espanhol, né? Porque é uma língua super próxima da gente, que a gente passa a vida estudando inglês e não aprende a estudar espanhol, né? Porque nós somos tudo aculturado, como cantava o Itamar Assunção. E então, com esses dois objetivos, assim, de voltar a formar um núcleo de estudo de espanhol aqui na casa, só que agora agregado com o estudo do zapatismo. Os grupos de estudo têm essa função mesmo, né? De repente chamar gente que nunca ouviu falar de anarquismo, que está interessado num grupo de línguas e que vai chegar através do grupo de estudo em várias ideias políticas, né? Sobre como é que a gente pode organizar uma sociedade sem opressão mesmo, né? E o grupo de estudos pra gente é uma coisa mais aberta, né? Porque as pessoas, elas podem propor juntas. Então, não só o grupo de estudos de línguas, mas o grupo de estudos de anarquismo que está rolando agora também tem essa questão. Que as pessoas, elas podem propor texto, propor atividade, propor o que querem aprender. Aqui a gente construiu um sistema de captação de água da chuva, né? Você pode ver que a água vem lá da calha, do vizinho, que é um telhadão, chega aqui na bombona, onde passa por essa telinha para não entrar os mosquitos nem nada. E tem todas essas bombonas onde a gente guarda ela e usa para regar a horta depois. Isso a gente construiu por, enfim, trampar com permacultura, tentar aproveitar ao máximo, né, os recursos que a gente tem na cidade. E é isso. E aqui a gente já começa a horta. Essa parte aqui é bem sombreada, então tem mais taioba, inhame, trapoeraba, várias plantas que se dá bem na sombra. Todo esse espaço aqui, na real, que hoje é horta, quando a galera chegou aqui na casa, não era usado para horta, não. Era cimentado mesmo, só terra batida, né? E agora está bem utilizado, bem aproveitado. Dentro do coletivo agora a gente está maturando as ideias, mas faz pouco tempo que a gente fechou os princípios, e aí uma pedagogia libertária é um dos nossos princípios, e a gente maturou bastante isso, conversou bastante a respeito disso. E aí aqui também tinha um grupo de pedagogia libertária, que se chamava Tezinho, que era uma galera que tinha feito a somaterapia, e era de se pensar críticas à escola, né, sobre desescolarização, mas uma outra forma de se educar as crianças. Além desses grupos de estudos que já aconteceram de pedagogia libertária, o tempo todo isso vem à tona, inclusive porque com essa perspectiva de pedagogia libertária é que a gente faz as coisas acontecerem no coletivo. De passar aprendizado e aprender coisas de uma forma diferente. Essa rua era uma rua que tinha muita criança, né? Na época, estavam com 12 anos, 11 anos, então eles iam muito na casa. E na casa eles podiam fazer pipoca, podiam brincar e correr para lá e para cá, e mexer na terra e tudo. Então, essa era uma questão muito importante, né? A casa estava sempre aberta e eles podiam fazer o que quisesse com a responsabilidade de arrumar aquilo que eles estavam mexendo. Então, por exemplo, se eles estavam mexendo na terra, se eles estavam fazendo pipoca, eles sabiam que eles tinham que depois lavar a panela e deixar o negócio como eles encontraram. Eles foram aprendendo isso, né? Não é que eles sabiam. Pessoas que são pais e mães, que fizeram parte do coletivo ou que são próximas, amigas e amigos que têm crianças, trouxeram essa demanda para casa de acolher as crianças, com suas mães e seus pais e cuidadores em geral, para casa, porque o que a gente tem muitas vezes são espaços que não são acolhedores para as crianças e nem para cuidadores. Uma das pessoas do coletivo conhecia uma moça de um abrigo e essa moça deu uma ideia ela conhecia a Casa da Lagartixa Preta e sugeriu pra gente, pô, e se a gente trouxesse as crianças um dia aqui para conhecer a horta, conhecer as coisas? Falou, massa, a gente preparou um dia com uma dinâmica de mexer na composteira, mexer na horta, explicar o porquê da horta, tudo mais. E foi muito bacana, porque as crianças não têm contato no meio urbano, não têm contato com a terra, não conhecem uma planta, não conhecem uma coisa que era
comum, se pensar cada vez mais antigamente, assim, era muito comum as pessoas conhecerem, plantarem, conhecerem as plantas, tudo mais. E aí as crianças vinham, tinha até os bichinhos, que foi a parte mais fuzuê, assim, na composteira tinha os bichinhos minhoca e tal, e muita gente não tinha coragem de lá tocar, e aí esse lance de tocar na terra, tocar nos bichos e tal, conhecer o porquê da horta, tentar trazer um pouquinho desse lance da autonomia e tal. Essa aqui é a espiral de ervas. A gente planta os temperos, tem salsinha, pimenta, sálvia, cebolinha, né? E ela é feita nesse sistema para aproveitar ao máximo a água e o sol e a sombra que cada planta gosta. Então é planejado para o jeito de cada planta. Aí a gente também tem aqui várias plantas medicinais, né? Alecrim, melissa, hortelã, anis. E a horta já foi uma outra história, né? Assim, que tem a ver muito com a formação do coletivo, que era... a gente queria muito ter uma horta, mas a gente não sabia, né? Quando a gente chegou no espaço, era mato, era muito capim. A gente acabou com o capim, tirou todo o capim, né? Sempre sem usar química, a gente nunca usou, assim, sempre teve esse posicionamento de agrotóxico. Mas a gente arrancou todo o mato e a terra ficou na terra. Então, a gente fez os canteiros e tudo ficou na terra. A gente plantava meia dúzia de coisas e é lógico, dava meia dúzia de coisas e o mato vinha comendo. A gente vinha, limpava tudo de novo. Aí falou, não, tem uma coisa errada, velho. Tem uma coisa errada. A gente não tá entendendo como funciona a parada. Aqui, ó, por exemplo, hoje a gente estava catando alguma das plantas espontâneas da horta. Aí tem várias que a gente come, tem outras que manda. A gente usa para cobrir a terra, porque elas mesmas vão adubar. E tipo, se elas nasceram aqui, tem alguma coisa no solo que é boa para elas. Então, tipo, é um ciclo que se completa. Só que em vez da gente tirar e ter que trazer adubo, elas mesmas vão virar adubo e vão proteger o solo de muito sol, vão manter a vida, né, da terra, que é uma parada que a agricultura que veio da Europa tirou das pessoas, esse conhecimento de que você não tem que tirar tudo, tipo, você pode só ir reciclando. Para perceber, olhar com outros olhos as plantas chamadas daninhas, que a gente aprendeu a chamar e hoje em dia chama de espontâneas, foi um processo muito interessante, porque quando a gente achava que era legal cortar todas as plantas para plantar uma única plantinha, e que sempre nasciam aquelas mesmas plantas persistentes, quando teve esse salto para perceber o que significava isso, né? Por que uma planta espontânea era tão mais forte, o que a gente plantava não vingava. Descobri que muitas plantas ditas daninhas são comestíveis, ou são muito boas para o próprio solo, ou são muito boas como plantas medicinais. Isso foi muito interessante, assim. E aí a gente foi aprendendo devagarzinho, aí umas pessoas começaram a ter contato com a agroecologia, com permacultura, que é uma forma diferente de plantio, né, e de cultivo, que integra as plantas e tudo mais. E hoje a gente tem uma outra ideia. Então a gente tem uma outra ideia do como plantar, do como fazer as coisas. A gente fez a espiral de ervas, um galpão, fez algumas reformas com permacultura na casa, captação de água da chuva, a própria horta, outras técnicas de cuidado com a água que a gente tentou desenvolver. Tudo isso foram coisas que foram construídas junto com outros coletivos aqui na casa. A coisa do quintal propiciou um intercâmbio muito grande, tanto de práticas agroecológicas como de espécies mesmo, de plantas e tal, né? Então muita coisa que eu descobria lá, trazia para cá, né? Muita coisa que eles tinham aqui, levava para lá, né? Então a gente foi aprendendo um monte de coisa, assim. Então eu acho que a influência grande foi isso, essa coisa da produção do adubo orgânico, que era um grande peso, aí, uma grande força do quintal orgânico e que influenciou bastante aqui, que fizemos uma composteira grandona lá, aí logo eles fizeram aqui também. Ali é a composteira, deixa eu mostrar para vocês.
Aqui a gente também faz compostagem, tudo que a gente produz de casca, de resto de comida, resto da feira, a gente traz para cá, cobre com palha, tá sempre revirando e isso vira adubo da nossa horta. O pessoal da FAGE também, né, do núcleo germinal da época, depois virou uma outra frente, né, vieram dar uma força, ensinaram muita coisa pra gente também, uma galera muito aberta e foi muito importante todas essas dinâmicas de troca com a galera. Ciclovida depois passou por aqui também, né, o Inácio e Vânia, na volta da viagem deles do Ceará para a Argentina, eles passaram por aqui e fizeram falas assim que foram muito poderosas. Foi uma coisa que a gente já estava mais ou menos nessa onda da horta e pra gente foi tipo a chave final assim de falar, cara, alguma coisa a gente tem que começar a pensar diferente e se desconstruir algumas lógicas pra gente construir efetivamente uma outra sociedade, né? Aqui é o Círculo de Bananeira. O esquema que a gente fez foi trazer um encanamento lá da pia. Dá pra ver ali uma partezinha quebrada no concreto, tá vendo? Meio remendada, que é onde esse cano tá passando e chega ali no Círculo de Bananeira. Daí a gente só usa sabão que a gente mesmo fez na pia para não contaminar. E essa água chega aqui no círculo e serve para as bananeiras crescerem, né? O ciclo meio que se fecha aqui dentro. A gente capta a água da chuva, usa essa água e a água volta para a terra, né? Como se fosse um ciclo fechado. No Zine, agora que a gente produziu, a gente dá muita ênfase à importância de ter um coletivo anterior, né? Antes de ter um espaço. Justamente por ter essa convivência anterior, né? Essa convivência entre as pessoas, porque aí a gente já entende, já sabe com quem que a gente está lidando, e pensando nas experiências que aconteceram atuais, nas experiências de espaço que a gente teve, e que teve justamente problemas por não ter um coletivo consolidado. Compartilhar o cotidiano é fundamental para a construção de projetos maiores, né? Então, o dia a dia ali, juntos, se conhecendo, se respeitando, construindo juntas. E uma das coisas que eu acho mais importantes desse coletivo, na verdade, é a questão da amizade, assim, a questão de proximidade que as pessoas têm. Eu acho que todo mundo tem muitas barreiras e muitos limites, assim. Então, tipo, se você tenta diminuir essa quantidade, assim, de problemas que podem existir de relações pessoais, você realmente vai possibilitar que as pessoas consigam muito mais interagir, assim. Eu acho que qualquer coletivo, qualquer relação, ela é conflituosa, né? Se ela, em algum determinado momento, ela é conflituosa. Se ela é sincera, ela é conflituosa mesmo, assim. Não tem como. E quanto mais pessoas, mais conflito vai ter. Só que chega um ponto que são conflitinhos, que aquilo vai se construindo em ranços entre pessoas, entre indivíduos dentro do coletivo. E que faz atravancada. Uma reunião, tem duas pessoas que não estão se bicando já não, há um tempo, e aquilo polariza, né? Aquilo explode, assim, de alguma forma sempre, e o coletivo todo vai junto, né, nessa dinâmica. E aí a gente falou, não é possível. Assim, a gente começou, pessoas do coletivo começaram a explorar isso, de tipo, cara, tem que ter uma maneira da gente lidar com o que a gente sente, o que a gente quer, e se expressar de uma maneira mais clara, mais evidente. Por isso a gente está buscando algumas técnicas também que a gente não concorda plenamente, mas a gente entende que facilita alguma coisa, que é a comunicação não violenta também, que é a resolução de conflitos. Então são algumas coisas que a gente está buscando para tentar resolver as coisas de uma forma tranquila também, que as partes também consigam se entender. Por mais que se o entendimento das pessoas forem, sei lá, talvez não se conversarem por um tempo, sei lá o que, é uma solução, né, para os conflitos. A gente já fez grupos de estudos e está rolando ainda assim uma busca sobre resolução de conflitos, os círculos restaurativos, que é uma forma que a gente
pensou para ficar mais fácil de se resolver, para as pessoas se falarem e não logo apelar para uma justiça judicial, civil, assim, ou do Estado, que a gente tenta ao máximo criar outras formas. E a gente está nesses experimentos, assim, né? Surgem, tem conflitos pesados, assim, às vezes no coletivo, mais recentemente, e que a gente está colocando à prova isso. Fala, cara, vamos lá, né? Vamos usar essas ferramentas para tentar lidar com isso, porque eu acho que se a gente conseguir lidar com isso, a gente consegue compartilhar com outros coletivos e as coisas começam a andar mais, ganhar um corpo cada vez maior, né? Como a gente se relaciona vai espelhar como a gente se relaciona no mundo, como seria essa organização maior. E também um preparatório, né, vamos dizer, igual aqui na casa, a gente vive e leva para fora também o que a gente acredita. Como a gente quer aqui, as pessoas colaborando, né, trocando de forma mais horizontal, a gente quer para fora e por mais tempo. Com certeza há uma preocupação sobre as relações de gênero na casa e no coletivo. Nós nunca tivemos discussões formais internas sobre isso, são sempre discussões que aparecem cotidianamente sobre isso e a gente vai debatendo conforme a necessidade. Dentro do coletivo está formando um grupo que é singelo, de meninas que são feministas, mas de um grupo para se discutir várias questões de gênero, assim, mais um grupo de apoio também, de ler, de debater, mas também de criar, o intuito é de criar material que seja acessível para outras pessoas. Ultimamente a gente tem visto um ressurgimento muito forte de um feminismo jovem, tem se deparado com casos cada vez mais frequentes, casos frequentes não, né? Denúncias mais frequentes de casos de agressão e problemas que tem a ver com machismo e homofobia, lesbofobia. E a gente traz essas reflexões aqui para dentro, porque a gente não quer que isso se repita, né? A gente não quer reproduzir isso. Então, por exemplo, tem espaços conhecidos da casa que já tiveram episódios de machismo e agressão. Então a gente traz isso, a gente pensa, fala, poxa, por que será que aconteceu isso nesse espaço? Por que será que chegou a esse ponto? E tenta refletir sobre isso, né? Assim, para contribuir de alguma forma para esse espaço coletivo e principalmente para nós mesmos também não estar repercutindo isso aqui dentro. A gente também faz muita muda de árvore aqui, né, que a gente doa, troca com a galera, leva nas feiras de muda, de troca de semente. Então também faz esse ciclo de, enfim, tá plantando por aí, né, não se limitar só ao nosso espaço aqui que é limitado, porque se a gente for plantar todas as árvores aqui, já era. Então também levar coisa para fora. Dentro da minha experiência viajando por aí, conhecendo outros coletivos, é que eu vi muito espaço fechar, né, muito, e a maioria, praticamente pelo mesmo motivo, assim, mesmas problemáticas, repetem muito, né? Cada contexto vai ter seus problemas e as suas soluções, mas quando você consegue trazer experiências, adequar elas à sua realidade e pensar soluções para o seu espaço a partir dos erros e acertos de outros lugares, pessoas e coletivos, né? É muito, muito bom, assim. E vendo os espaços fechando foi uma maneira de falar, de novo isso, né? Tem um padrão se repetindo o tempo todo e a gente precisa dar cabo de passar isso adiante, esses conhecimentos que a gente acumulou adiante. E porque a gente não teve isso também anteriormente. Começou espaço, mas foi meio na loucura. Tinha espaço, tinha convivência em outros espaços, mas de gestão mesmo não tinha nada. Só que a gente tinha exemplo, né? Então a gente tinha exemplo, a gente tinha contato, a gente
né, sempre estava dialogando com as pessoas em São Paulo também, né? Então a gente sempre teve essa questão de busca histórica, de busca de experiências. E às vezes a gente vê outros grupos e outros espaços criando as coisas, mas sem ter essa... Não é uma consulta, mas ao mesmo tempo essa troca de ideia, né? Porque às vezes pode contribuir. Então um coletivo que é mais antigo pode contribuir, um espaço que é mais antigo pode contribuir. A questão não é fazer igual, né? Então não é usar as coisas que aconteceram para fazer igual, porque a história, ela, né, eu acho que dificilmente ela se repete da mesma maneira. Mas ela serve para a gente aprender coisas, tanto do como fazer e do como não fazer. Aqui na casa a gente tem essa experiência com muitas pessoas que passaram pela casa, de gente do mundo inteiro, que deixaram conhecimentos e ideias, coisas fantásticas, assim como a gente que circula muito também, né? Então quando alguém sai e vai experienciar alguma coisa, ou vai atrás de alguma oficina, ou conhece algum grupo, algum coletivo no Brasil, ou na América Latina, ou em outros lugares do mundo, assim, que é interessante, quando ele volta, sempre tem o interesse tipo, de falar com todo mundo o que foi que ele passou lá. O que a gente acha bem importante das trocas, dos intercâmbios, é o fato da diversidade. Então, quanto mais diversidade, mais conciso fica os pensamentos e os grupos e os debates, né? Se você vê só uma face de uma história, parece que fica incompleto, assim. E é muito comum, pelo menos as pessoas saiam e tragam tipo sementes, tragam coisas assim. Então, de alguma forma, o que eles trazem lá também contribui para construir outras coisas aqui, assim, ou pelo menos para manter, assim. Aqui a casa, ela também recebe bastante visita, no sentido de conhecer como a gente se organiza, conhecer a gente, porque pela divulgação também que rola. E até a gente insiste para as pessoas, né, que são massa ou que participam de outros grupos ficarem na casa por mais de um dia, mais de 2 dias, mais de uma semana pelo menos, para conhecer o que a gente passa e trocar bastante, né? Trocar com outros conhecimentos. É muito importante ter a coisa prática, não basta só a gente estar lendo os zines, ou lendo os blogs, ou lendo os livros, do que é ir no espaço e ver como as pessoas fazem cotidianamente, né? Porque também é diferente você vir no espaço numa atividade. As relações cotidianas é que determinam muito mais como a coisa funciona. Mas as pessoas, elas têm muitas vezes um ego muito grande, né? E para quebrar com isso, às vezes, demora um pouco. Mas as pessoas acham que o projeto que elas fazem, o espaço que elas têm, ou o projeto que elas pensam é único, assim. Nunca teve um negócio parecido com aquilo, né? E elas acabam dificilmente buscando outras experiências. Então isso é um problema, né? Como o coletivo ele não tem uma única linha, ele não se diz, nós somos anarco-especificistas, anarco isso, anarco aquilo, não tem uma definição, só é um coletivo libertário, anarquista, mas que está aberto para discussões. Então, através disso a gente consegue ter contato com vários coletivos espalhados no Brasil e também no exterior. Então isso é muito importante também, você não criar um nicho ou se restringir só numa ideia, num pensamento, que isso acaba afastando as pessoas, né? Não só as pessoas que viriam a frequentar, quanto outros coletivos de fora. Então você está aberto para troca de experiências, acredito que só tem a enriquecer o debate e a difusão das ideias libertárias aí no Brasil, né? Apesar de todas as divergências ideológicas que os indivíduos que vêm aqui têm, muitas vezes, existe um vínculo e um respeito e um amor assim muito grande entre as pessoas. Você aqui é bem recebido, as pessoas não querem te julgar por isso ou por aquilo. É o ideal transformador assim que mais me chamou a atenção e faz com que eu me sinta à vontade. Posso chamar a atenção para várias experiências que começaram aqui, de muralismo, de oficinas, de ocupações até que surgiram em determinadas épocas, e manifestações e intervenções urbanas.
E na parte agroecológica também, na parte de estudos. A casa te agrega, ela não está aqui para te... Ela faz parte de uma ideia de transformação, tanto do indivíduo como social, e essa abertura que ela te dá para você chegar aqui e ir assimilando aos poucos com as suas ideias que você já teve e tudo que você já leu e viveu e vivenciou, ela te abre e te recebe e te ajuda nessa transformação numa maneira, eu acho que muito, assim, muito boa, muito tranquila. Já aqui começa o galpão, que também é uma parada que não tinha na casa antes, que quando a galera veio pra cá, construiu ele. Então, tipo, foi um desses aprendizados de pedreiragem, de faça você mesmo que a gente teve, né? E aqui acontece muita coisa, tanto manutenção das bikes, né? Quanto N construções que a gente resolveu fazer, com marcenaria, com... sei lá, cara, uma parte de coisa. Com pinturas, grupo de arte libertária também armazena as tintas aqui, a gente guarda as paradas aqui. E aí chega um período de uns anos pra cá, acho que de uns 2, 3 anos pra cá, de reflexão mais profunda, de assimilar o que a gente quer, e a gente realmente responder, assim, o que a gente quer, como a gente quer, né? Isso é uma pergunta que incomoda muita gente, e pra gente é essencial, assim. O que é uma nova sociedade? Como ela vai ser? E aí tem um horizonte lá na frente, mas tem as práticas cotidianas que vai dizer se aquele horizonte é viagem ou não, né? O problema é quando você joga só o horizonte e as práticas não dialogam, né, com aquilo. Você, não, vai ter uma sociedade igualitária, babá, mas aí troca essa figura de construção pela revolução, né? Construção da revolução. Enquanto que o fim e o meio estão juntos, né? Não tem como separar as duas coisas. Pra gente é bem óbvio que o machismo não vai acabar com uma revolução, com uma grande revolta popular. É uma desconstrução, né? O ativismo ABC hoje está finalizando um processo de reflexão muito intenso que vem acontecendo já há 2 anos, de pensar, escrever, discutir os princípios do coletivo. E isso tem uma perspectiva a médio e longo prazo do que queremos. Começou meio que um brainstorm, assim. Então, diversidade, pedagogia libertária, tal coisa. E aí, depois da gente ter mais ou menos uma lista de cada princípio, a gente foi debatendo cada princípio e às vezes no debate de um princípio aparecia um outro. A gente falava, a gente tem que falar sobre isso também, é algo à parte. E aí nessa conversa, nessa discussão, foi saindo os princípios. E que foi uma forma de formação política interna, ao mesmo tempo que a gente ter claro o que pra gente significa apoio mútuo, o que pra gente significa autogestão. Porque tem um conceito geral, mas às vezes cada grupo e cada pessoa entende de uma forma, né? Com alguma diferença. Tudo isso, na minha opinião, é muito importante, assim, para análise, que nem eu falei, de saber se a gente está caminhando ou não, onde a gente acertou, onde a gente errou. E eu acho que isso também dá um estímulo, assim, de quando a gente faz as coisas sem ter muito planejamento, sem saber se a coisa está caminhando ou não, isso pode trazer um pouco de frustração, acho, assim, tipo, a ideia de, tô caminhando ou não tô, não tenho certeza. E se você traça um objetivo, a estratégia e tal, um passinho que você dá é um estímulo muito grande, assim, para continuar e fazer mais e tudo mais. Eu lembro que teve uma coisa muito de interesse e assumir responsabilidades, assim. Eu acho que no começo as coisas elas eram mais desleixadas e agora a gente começou a entrar num nível mais de todo mundo se entender, todo mundo ter um diálogo muito claro do que quer e do que espera e de como construir coisas, se dedicar mais realmente a produzir essas coisas e a transformar pelo menos esse espaço ou a manter esse espaço de verdade. Parece muito assim como crianças amadurecendo, assim. A horta antigamente tinha o dia da horta e colava qualquer pessoa para a horta. Ainda não tinha um comitê fechado da horta, a mesma coisa da biblioteca. E a horta ficava alguns tempos abandonada, assim, e não rolava do pessoal. Até hoje ainda tem alguns problemas, na real, falar, redondinho, Casa da Lagartixa Preta é linda e maravilhosa, não. Mas de uns tempos para cá a gente tem criado cada vez mais sistemas, assim, de funcionamento para as coisas. Até mesmo fazer parte do coletivo Ativismo ABC não tinha isso.
às vezes rolava de algumas pessoas colarem na casa e se aproximarem por muito tempo, e aí rolava uma coisa tipo, tá ou não tá no coletivo, não tinha nada claro. Só que aí as pessoas, por exemplo, faltavam em reunião, ou tomavam uma decisão na casa sem consultar as outras pessoas, sem saber como é que está o processo. E aí a gente tirou os acordos mínimos para fazer parte do coletivo, que tem que estar em reunião, tem que estar na festa da pizza. Agora tudo tem mais ou menos um sistema aqui dentro de funcionamento. Então a gente tem a reunião, tem a pessoa que vai fazer a ata, tem essa ideia de que tem que estar pelo menos uma reunião por mês. Da reunião a gente tira a gente coloca cada pauta no i pela internet, para já ter ideia de quais pautas serão discutidas também, porque já teve esse problema também de quais pautas serão discutidas e tal. A dinâmica da reunião também tem um funcionamento de levantar o dedo, de esperar cada um falar. A gente tem isso claro, assim, não é uma coisa que aconteceu espontaneamente, não, a gente decidiu isso junto. A gente estava trampando aqui hoje, né? Ainda tá o local do crime aqui, mas aqui a gente tem esse banco de semente crioula, que tipo a gente pega e vai armazenando elas no tempo que não dá para plantar, e quando dá a gente vai pondo na terra, né? A gente tem semente aqui que vem de todos os picos, que nem eu falei, Chiapas, Ceará, Rio Grande da Serra, né? São Paulo, os picos dos nossos amigos, e a gente vai mantendo essa vida ativa, né? Para ela poder circular por aí e não se perder. E aqui a gente faz um mapinha da horta para nossa organização, então a gente dá o nome para cada canteiro, e aí chega uma pessoa que só ela trampou na horta hoje. Então ela vai lá e anota o que ela fez em cada canteiro. Hoje em dia, principalmente depois das manifestações de junho, a casa é um espaço muito procurado pelas pessoas da ABC. Tem os grupos de estudos, cursos livres, as atividades que acontecem, então agrega, né? É muito importante o espaço nesse sentido, porque as pessoas sabem aonde procurar informação, onde procurar pessoas que estão fazendo coisas que elas se interessam também. E aí ter isso na sua própria região fica muito mais fácil. As manifestações, elas são importantes por conta disso, porque elas fazem surgir também. A gente surgiu de um momento que foi as manifestações, né? No momento das manifestações. Alguns grupos no ABC, eles também surgiram, né? 2, 3 grupos aí que a gente conhece no ABC, também surgiram por conta dessas manifestações. Então as pessoas, elas saíram para as ruas, então gente que estava na academia, ou gente que também estava desmobilizada e desmotivada com as manifestações do ano passado, né? A energia retornou, assim. É muito parecido com o que a gente enfrentou de 2000 a 2003, que é essa euforia, com uma conjuntura externa, uma conjuntura do que o mercado e o Estado dão, e a gente vai reagindo frente a elas, de certa forma, e demandando coisas, só que tem uma pergunta básica, assim, né, que é responder o que a gente quer, né? O que a gente quer construir, como a gente quer construir, mas o que exatamente a gente quer, né? E aí sempre quando você faz essa pergunta, as pessoas ficam, eu não sei, eu não... Vamos ver lá na frente, né? Quando o bicho pegar mesmo para valer, as coisas acontecem naturalmente, ou a revolução dá conta. As ações ficarem centradas só na manifestação é problemático, né? Porque, como eu falei um pouquinho antes, e daí, né? Se realmente acontece alguma coisa, de fato, o que a gente tem para oferecer? A gente não tem nada. E não tem mesmo. Então, enquanto anarquistas, a gente não tem. Então, a gente não segura a bronca de uma revolta generalizada, porque a gente não tem base nenhuma, a gente não tem, né? E ter base, que eu digo, é ter contato com outros grupos, é construir, ter laços, também que seja, não estou dizendo que todo mundo tem que ser anarquista, né? E isso a gente não acredita também, a gente não quer um mundo anarquista, mas a gente quer um mundo em que princípios de justiça, princípios de apoio mútuo, estejam aí presentes, e outras coisas, né? Mas de horizontalidade, de autogestão, estejam presentes. E a gente não tem isso construído num
tamanho macro. A gente tem isso construído malemar com os grupos que a gente tem afinidade ideológica. É a falta desses projetos sólidos e consolidados e de práticas cotidianas que faz com que as pessoas levem uma vida normal de um ponto em diante, né? Começa a ter pressão familiar, começa a ter pressão para ter um padrão de vida, né? A idade vai chegando, então tem que ter aquela onda de ter o filho, de ter um emprego estável, e aí sem um espaço para você te dar respaldo, sem um local de sociabilidade rico para te dar respaldo para uma radicalidade na sua vida, é muito difícil. Algumas pessoas do coletivo têm a pretensão de tentar não viver mais na cidade, pelo menos uma cidade grande, outras têm, e dentro disso tudo a gente vê que esse espaço ele é muito importante para muitas pessoas, não só para quem é do coletivo, para as pessoas que circularam, que circulam e que potencialmente vão circular. Então, a gente quer que a Casa da Lagartixa Preta continue existindo, por isso a gente quer que sempre mais pessoas venham participar da casa, porque esse fluxo de gente é importante também. Eu acho que as coisas foram caminhando, meio cada um tendo mais ou menos uma ideia, e aí chegando nessa ideia de ter uma horta. A horta está rolando, estamos produzindo, tá? E agora a gente faz o quê? Qual é o próximo passo? Não dá para morrer aqui na Casa da Lagartixa Preta. Então seria a ideia, então vamos expandir esse conhecimento. Como é que é a expansão desse conhecimento? Vamos apoiar outras hortas também, biblioteca, está catalogada. Então agora vamos se juntar com outras bibliotecas. Aquela coisa de construir as bases, construir coisas com outros grupos que estão circulando aqui. Então ampliar essas relações, né? Criar fortalecer esses laços e ampliar esses laços também. Minha perspectiva é de que a casa continue existindo, que pessoas novas façam parte do coletivo, toquem o coletivo, para que pessoas para que tenha esse fluxo de gente e que isso aqui se multiplique, mais do que nada, né? A gente não quer ser o único espaço, não. A gente quer que as pessoas construam seus espaços, aprendam dos nossos erros e acertos, ensinem pra gente e se multiplique, porque é assim que as coisas vão se disseminando, né? When I kick out your front door, how you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shove down on the pavement or waiting in death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to. You see it feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving as the end of the holidays come. They say it means no mercy, they caught him with a gun. No need for the Black Mariah,